Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Fala com Deus. Qual é o propósito do seu coração? Quais são as intenções do seu coração? Você está diante do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra. Você está diante do Senhor, que é o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama, aquele que conhece a nossa aflição, aquele que conhece as nossas necessidades. Ele é seu Pai. Ele quer te abençoar, Ele quer te visitar, Ele quer responder suas orações. Em nome de Jesus, fala com Deus. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o Teu nome. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Tu és digno do louvor, da adoração. Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face nessa noite, buscamos a Tua presença. Pai, nós clamamos ao Senhor, pedimos a Deus que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Deus, abra os céus sobre a igreja do Senhor, sobre este templo aqui, Pai. Pai, sobre todos nós que aqui estamos, sobre aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela live, visita eles, ó Pai, de maneira sobrenatural. Pai, nós oramos como igreja do Senhor por cada pessoa que está passando por luta, por provação. Deus, cada pedido de oração nós colocamos diante de Ti. Oramos, ó Deus, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão enfermos, doentes. Tem misericórdia, Senhor. Oramos por pedindo cura, pedindo, Pai, salvação, pedindo libertação. Oramos por aqueles que estão desempregados, passando por lutas e provações na sua vida financeira. Ó Deus, aqueles que estão passando por lutas e provações no casamento. Pai, em nome de Jesus, com os filhos, Pai, tem misericórdia, Deus. Nós oramos a Ti, pedimos a Tua bênção, Pai. Visita, Senhor, de maneira sobrenatural. Pai, nós oramos porque a Tua palavra nos ensina a orar. Oramos por um mover poderoso do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a igreja do Senhor nessa noite. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa, Pai, que nós cremos que quando nós reunimos, o Senhor se faz presente. Oramos anulando toda força contrária do Senhor, toda e qualquer intenção do inimigo. O sangue de Jesus tem poder e é sobre nós. Nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo para nos atrapalhar, nos impedir de receber tudo que o Senhor tem para ministrar na nossa vida. Pai, abençoe, Senhor, desde o mais novo até o mais velho. Manifesta a Sua presença. Vem com a Tua presença poderosa, gerando arrependimento, gerando conversão, gerando salvação, Senhor. Pedimos, ó Pai, direção do Teu Santo Espírito, que haja mover, o liberar do Teu poder sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Oh, nós Te convidamos, Senhor. Convida o Espírito Santo agora para falar com você nesse momento. Vai falando, fala, Espírito Santo, fala comigo. Ministra ao meu coração a Tua palavra. Fala, Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a Tua voz. Deus, a Tua palavra é como espada de dois gumes, ó Deus. Deus, a Tua palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito para qual é liberada. Senhor, o Senhor tem um propósito com essa mensagem. Abençoe, Senhor, de maneira sobrenatural, sobrenatural. Em nome de Jesus, nós oramos. Sopra, Espírito Santo, que essa palavra seja como uma semente e possa dar frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, querida, em nome de Jesus. Mesmo você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração de fé, nossa profissão de fé. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor.
Abra sua Bíblia, só um minutinho, no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Amém? Diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora vá para Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo pela live. Que o Senhor abençoe vocês, vocês possam receber tudo que Deus tem para ministrar ao coração de vocês, mesmo estando em casa. Amém, queridos? No último domingo nós fomos ministrados sobre família, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre família também. Eu acho importante nós separarmos 2 domingos no mês, pelo menos um domingo, para nós falarmos sobre família, relacionamentos conjugal, criação de filhos, não é? Nós sermos ministrados nessa área. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre o tema, você que gosta de anotar: família, um presente de Deus. Amém? Fala assim: a minha família. Fala mais forte: a minha família é um presente de Deus. Amém. Bom, queridos, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que eu queria que você guardasse no seu coração, você realmente assim, sabe, protegesse essa informação no seu coração, é que diante de tudo que nós temos visto e ouvido sobre família, tudo aquilo que as redes sociais nos informam sobre família, diante de tantos conceitos e versões sobre família, relacionamentos que nós vimos, sabe, somente a palavra de Deus é a verdade absoluta. Somente o que a palavra de Deus diz é uma verdade absoluta. Então, se você quer ter uma informação verdadeira, real, sobre o que você tem visto diante das redes sociais, sobre relacionamentos, sobre família, sobre criação de filhos, você tem que voltar para a palavra de Deus. A verdade absoluta está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque o que acontece, irmãos, é que tudo que nós assistimos, tudo que nos é informado através das redes sociais, ou novelas, filmes, a sociedade, a mídia, expõe tantos tipos de famílias e relacionamentos, que sem você perceber, sem a pessoa perceber, essas imagens acabam impregnando na mente da pessoa, acabam entrando na mente da pessoa e descendo no coração e se tornando um sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um argumento, um raciocínio, uma linha de raciocínio que tem o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Ou seja, é uma estrutura interna inconsistente, incorreta, né, que é deliberada sobre nós, mas de forma enganosa. Então, ela tem o objetivo, o sofisma tem o objetivo de produzir uma ilusão daquilo que é uma verdade. Ou seja, quando você começa a receber essas informações que a mídia produz sobre relacionamentos, sobre criação de filhos, sobre casamentos, né? Você começa a ver aquilo e você começa a valorizar aquilo de forma inconsciente,
não é? Aquilo começa a ter valor para você, não é? E de repente, quando você nem percebe, ao mesmo tempo que aquilo começa a ter valor para você, aquilo que está ao seu lado, seus filhos, seu cônjuge, começa a perder o valor para você. Aquilo começa, a sua própria família começa a não ter mais valor, não ter mais aquele apreço, não é? Você começa a se ser chamado a atenção por aquilo que é irreal, por aquilo que não existe na verdade. Nós, queridos, como igreja do Senhor, nós precisamos destruir, quebrar essa estrutura diabólica que ataca a nossa mente. Isso é um ataque direto do diabo na nossa mente. E voltar os nossos olhos para quem? Para aqueles que nós amamos, para a nossa família, para aqueles que estão dentro da nossa casa. Há um ataque do diabo na sua mente, contra os seus, contra a sua família, através de uma multidão de informações que está por trás das redes sociais, mas informações enganosas, que muitas vezes nem é verdade, nem existe. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que a família é uma ideia de Deus. Amém, irmãos? Diga assim: a família é uma ideia de Deus. A família, queridos, ela foi criada, ela foi formada e projetada por Deus. A família não veio do nada. Deus formou a família, Deus criou a família. A família é algo que o Senhor a idealizou. Ele pensou, Ele sonhou com a família, não é? Antes mesmo da criação de todas as coisas, a família foi criada. Antes mesmo de criação, das instituições existirem, das associações existirem, a família já existia no plano de Deus. O Senhor já havia criado essa família. A família, ela nasceu antes de todos os povos vir à existência. A família, ela existe antes mesmo até do pecado existir. Sabia disso? Antes do pecado existir, a família já existia. Porque esse era o propósito de Deus. Qual que era o plano de Deus? Que a família, né, ela vivesse num ambiente onde não tivesse nenhum pecado. Sabia disso? O plano de Deus é que a família vivesse num ambiente onde não tivesse nenhuma contaminação com o pecado, que ela não fosse nenhum momento influenciada pelo pecado, que o pecado não determinasse o caminho ou o destino da família. Porque você sabe que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele determina o destino das pessoas. Mas o plano de Deus é que Ele criou a família antes do pecado, para que o pecado não determinasse o caminho, o destino dessa família. Esse é o ambiente que Deus formou, projetou para uma família, não é? Esse é o ambiente que Deus quer que eu e você, que a nossa família vivamos. Amém, irmãos? Qual? Um ambiente de amor, de paz, de respeito, de carinho, um ambiente cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus. Esse é o ambiente que o Senhor projetou para uma família. Você está entendendo? Diga amém. Esta é a verdade de Deus a respeito da família. Essa é a verdade da intenção de Deus com respeito à família. O Salmo 127 que nós lemos fala: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então a Bíblia está dizendo que Deus é o construtor da família, irmãos. Foi Ele quem criou, foi Ele quem formou. Ele é o construtor de uma família. A família é um projeto de Deus. Mas você ouvindo tudo isso, de repente você fala assim: pastor, se a família é uma ideia de Deus, se a família é um projeto de Deus, a pergunta é: por que a minha família, por que na minha família as coisas não vão bem? Eu vou responder essa pergunta falando para você, dando para você um exemplo. Hoje, queridos, talvez, não sei, né? Eu não digo talvez hoje isso seja comum, mas é necessário. Quando você compra um produto eletrônico, qualquer que seja esse objeto eletrônico, não é?
para você usufruir o máximo desse projeto, desse objeto, melhor, para você usufruir o máximo de todos os recursos desse objeto, você precisa o que, queridos? Ler o manual, não é verdade? Você precisa ir lá no manual. Por mais que você esteja ansioso para utilizar ele, mas que você ficou muito feliz, chegou pelo correio, né? E você está feliz para abrir, ligar e tal, mas você precisa o que? Ir no manual, e abrir o manual, e ler, estudar o manual, para que você veja todas as funções daquele objeto que você comprou, não é verdade? Que se você não fizer assim, o que acontece? Você corre o risco de queimar esse objeto quando você ligar na tomada, não é? Talvez celular, um aparelho eletrônico. Você corre o risco seríssimo de queimar quando você liga na tomada, porque você não prestou atenção nas observações, porque você não sabia. Então você pode danificá-lo, algo pode dar errado, e você pode perder aquele objeto, não é verdade, irmãos? E há também situações, eu já ouvi dizer que pessoas às vezes compram, por exemplo, um celular, e está ali usando o celular e feliz com o celular, mas de repente chega um amigo, uma pessoa que entende mais do celular, e fala assim: você sabia que o seu celular faz isso? Aí a pessoa: eu nem sabia disso. Por quê? Porque na verdade ela nem utilizou o manual, ela nem viu as funções. Como eu disse, hoje pode ser que as pessoas não tenham muito costume de ler manuais, né? Manual, mas às vezes a pessoa vai lá no YouTube lá e digita como fazer funcionar e tal, qualquer coisa, e aí já começa a usar. Só que você pode ser pego de surpresa da informação de coisas que ele poderia fazer e você não sabe o que ele faz. Os irmãos estão entendendo? Da mesma forma, querido, é a família. Assim também é a minha família, é a sua família. O Salmo fala: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ou seja, se Deus não for o construtor, o arquiteto, o fundador da casa, da família, inútil vai ser todo o esforço e dedicação dos membros daquela família. Então, assim como o aparelho eletrônico que você compra, ele pode ter muito mais recursos, e você usar todos esses recursos quando você lê o manual, assim também a Bíblia, a família tem um manual. Assim também a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual da família. E quando você lê a palavra de Deus, você vai descobrir, não é, como você e a sua casa poderão viver momentos incríveis juntos, como vocês poderão viver momentos maravilhosos juntos, como vocês poderão viver como uma família abençoada. E nós podemos afirmar um pedacinho do céu na sua casa. Quantos estão entendendo isso? Sabe, queridos, a palavra de Deus é esse manual. Essa Bíblia que você tem, que você carrega ela para cima e para baixo, é um manual de uma família abençoada. Ela é um manual de um casamento abençoado. Ela é um manual para você criar seus filhos de forma sábia, inteligente. Sabe, eu sempre, quando eu vou falar em casamentos, eu falo que a Bíblia, ela é o tirateima do casal. Não é um ou outro que tem razão, não. É a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz diante das circunstâncias. Amém? Não é sempre ele que tem razão ou sempre ela que tem razão, não. É o que a palavra de Deus diz diante da situação. Você está entendendo? Diga amém. Então a resposta, talvez, para a sua pergunta: por que as coisas não vão bem na minha casa, pastor? Talvez a resposta seja porque talvez vocês, né, a sua casa, a sua família, não estão lendo o manual do fabricante. Talvez vocês abandonaram o manual. Talvez há muito tempo vocês não se importaram com aquele que deveria ser o construtor da casa, o próprio Deus. Há muito tempo Deus não faz parte da sua família. Há muito tempo Deus não faz parte dos relacionamentos. Há muito tempo não se ora, não se fala com Deus. Deus não está presente. Deus não é chamado para estar presente, não é convidado, né? Não há temor, não há obediência. E aí, queridos, o resultado é inevitável. A Bíblia fala claramente: é inútil trabalhar na edificação dessa casa. Todos os esforços serão em vão. Sabe, queridos, Deus, Ele fez a família com um propósito. Deus, a família é uma ideia de Deus,
A família é um projeto de Deus, e Deus fez a família, criou a família, formou a família com um propósito. Sabe, a família foi criada para revelar Deus ao mundo. A maneira que Deus quer revelar a pessoa dele é através dos relacionamentos familiares, é através da família, de uma família forte, uma família saudável. Amém, queridos? Quantos estão aqui, digam amém. A família, queridos, para nós seres humanos, ela deve ser o nosso primeiro referencial de vida. Primeiro referencial de vida é a nossa família. Por quê? Porque é na família que você aprende a viver, é na família que você aprende a amar, a resolver conflitos, é na família que você aprende a trabalhar, a ser honesto, a ser humilde, a ter caráter. É na família. Eu lembro que quando eu era mais novo, de coisas que meu pai me falava, minha mãe me falava, meu avô me falava, que eu aprendi dentro de casa. Só dentro de casa que você aprende certas coisas. É lá que vão surgir conflitos e que você vai aprender a resolver conflitos. É lá que você vai aprender a trabalhar. Eu lembro que meu pai teve uma época que eu não queria trabalhar não é? E que meu pai ficava bravo comigo. Eu queria fazer outras coisas, na idade jovem, eu queria gastar meu tempo da forma talvez errada. E meu pai ficava bravo comigo, xingava e falava, e chamava atenção da maneira dele, bravo. Mas por quê? Porque ele entendia que era necessário o trabalho. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, e para mim foi muito bom. É na família que você aprende a ser honesto, que você vê circunstâncias. De repente você chega em casa com um celular do nada, e seu pai perguntou: onde você arrumou esse celular, meu filho? E é lá que você aprende a falar: pai, eu peguei lá na loja. Falei: o que é isso, menino? Vai lá e devolve esse celular, não é? Talvez você ache que é normal você ir no armazém e pegar um pacote de bolacha pegar algo que você vê ali e falar assim: eu vou levar para casa e tal. É lá que você aprende valores. Amém, irmãos? É na família que você aprende a perdoar e a pedir perdão. Porque é lá dentro de casa que as pessoas vão pisar no seu calo, vão pisar no seu pé, vão falar com você, vão te ofender e você ofenderá. Então é lá que você vai perdoar, e é lá que você vai pedir perdão também, vai reconhecer. É onde nós queremos, queridos, nós recebemos os primeiros referenciais de vida. Por quê? Porque desde pequeno você está lá com o olho grande nos seus pais. Eu e a pastora Regiane, a gente fica muito atento, porque a Valentina, mesmo com 3 anos ainda, queridos, ela fica atenta às conversas nossas. É impressionante. A gente está lá na cozinha conversando, e de repente ela está lá na sala brincando, ou assistindo alguma coisa na televisão. Ela sai da sala e fala: quem, papai? Eu? Ela participa da conversa, escuta a voz dela, ela já pergunta: quem? Eu, papai? É eu? Aí a gente fala assim: nós vamos em tal lugar, nós vamos fazer. E fala assim: eu vou também? Então ela sai do lugar que ela está e participa da conversa. É lá que a gente fica de olho na família, que a gente fica de olho no nosso pai. São os nossos referenciais de vida. Amém, irmãos? Sabe, queridos, por quê? Porque a ausência desse ambiente familiar, onde se cultiva todos esses valores, amor, respeito, carinho, paz, sabe, esse perdão, onde você recebe a afirmação de Deus, a afirmação de quem você é. Quando seu pai chega e fala para você: meu filho, você é um homem, e quando a sua mãe chega para você e te fala que você é uma mulher, você é uma filha, uma princesa, uma menina abençoada. Quando, queridos, isso não existe, quando isso está ausente, esse ambiente familiar está ausente, as consequências são gravíssimas. O resultado é gravíssimo na formação de uma pessoa. E você vê muitos jovens hoje, a geração de hoje, o resultado da ausência de um relacionamento paternal, o resultado de jovens hoje que foram criados longe dos seus pais. A tristeza, o reflexo na vida desses jovens hoje. Como isso é ruim, como isso é triste, é lamentável. E, queridos, eu quero te dar uma informação: é por isso que o diabo investe de maneira pesada na família. Ele investe pesado. Por quê? Porque ele sabe que ele, indo direto na fonte, que é nos relacionamentos familiares, uma vez que ele consegue destruir isso,
ele consegue corromper a fonte, então ele alcança todos os membros daquela família. Então ele vai direto na fonte. Essa é a intenção dele, né? Destruir a família. E a gente já ouviu isso, e é verdade. Uma igreja forte, ela é formada de famílias fortes. Famílias fortes. Então, queridos, uma vez que o diabo consegue atingir a família, ele está conseguindo atingir a igreja do Senhor. Ele atinge casais, ele atinge jovens, adolescentes, e atinge também a igreja do Senhor. Quantos estão entendendo? Por outro lado também, uma família estruturada com princípios da palavra de Deus, né? Onde o Senhor Jesus é o construtor, como nós aprendemos no Salmo 127. Essa família, ela é uma esperança para outra família. Essa família, ela é uma esperança para a sociedade, e ela se torna um referencial de Deus para as gerações. Amém, irmãos? Quando você vê uma família que estava, perdida, quando você vê uma família que estava destruída, casamentos destruídos, e de repente você vê aquela família restaurada, aquela família, aquele casal restaurado, vivendo juntos novamente, né? Na presença de Deus. Quando você vê aquele jovem que estava perdido, e de repente você vê ele se reerguendo na presença de Deus, aquilo te dá esperança, e você fala: meu Deus, como Deus é bom, como o Senhor está realmente fazendo a obra dele. Aquilo te enche o coração de esperança, não é verdade, irmãos? Então uma família abençoada, estruturada, ela é esperança para outra família, ela é esperança para a sociedade, e ela é um referencial de Deus para a geração atual. Então, queridos, nós precisamos crer que foi Deus quem criou a nossa família. Deus quem criou a nossa família, e criou com o propósito de ser um referencial para outras famílias. Você toma posse dessa palavra? Deus criou a sua família para você ser um referencial para outras famílias. Talvez você nem imagina, mas pessoas estão olhando para você. Talvez você nem faz ideia, mas casamentos, casais, né, estão olhando para o seu casamento, né? Pais estão olhando para os seus filhos. Aí você fala: pastor, mas por que estão olhando para mim, pastor? Misericórdia, vai dar olho gordo. Né? Isso é ruim, estão olhando, desejando, tendo inveja de mim. Não, querido, pelo contrário, eles estão olhando porque eles querem beber da água que você está bebendo. Eles querem, receber do que você está recebendo. Eles estão vendo Deus na sua vida, amém? Amém. E o plano de Deus é exatamente esse: que as pessoas olhem para você, que as pessoas vejam Deus na sua casa, vejam Deus na sua família, vejam Deus na criação de seus filhos. Como diz Gênesis 1:27, não é? Ele nos criou a sua imagem e semelhança, não é? Eu quero dar o exemplo aqui do Lucas, né? Que sempre põe a câmera. Como é que você faz? Você deixa o celular no gatilho lá? Como é que você pega o Lucaian lá, né? Pregando, surpresa, não é? Então, queridos, quando o pai vê aquilo, né, as pessoas veem aquilo e falam: que bonito, que legal, que bênção. E aquilo é natural. Ele no programa não combina com eles, né? Ele não fala assim: vou filmar vocês aqui, vocês fazem isso, que eu vou publicar em todas as redes sociais e todo mundo vai achar bonito. Não, aquilo já é algo natural dentro da casa dele. Isso, queridos, é um ambiente onde está a presença de Deus. As coisas começam a ser naturais, as crianças começam a orar, né? Hoje nós estávamos almoçando e nós esquecemos de orar. É verdade, nós esquecemos de orar. Você acha que pastor não esquece? Você acha que pastor é perfeito? Não é. Quem lembrou a gente de orar? Valentina. Mamãe, a senhora não orou pela comida. Então, queridos, isso é algo que está sendo inculcado, é algo que está dentro da nossa casa. Eu poderia citar muitos outros exemplos aqui, mas é porque eu lembrei do vídeo, né, que o Lucas publicou, do Lucaian, da Isadora, né, e a escola, as pessoas terem elogiado. Mas esse é o plano de Deus para a sua família, né? Então você publicar isso, você divulgar isso, né? E tem tantos outros exemplos, né, de quando você se reúne com a sua família, igual o próprio Eli reúne com os filhos e faz célula, ele e os próprios filhos, né? Queridos, Deus quer que você, que as pessoas olhem para dentro da sua casa. É o plano de Deus para que as pessoas vejam Deus na sua casa. Amém, irmãos? Para que as pessoas pensem, vejam e atinem e pensem assim: Senhor, eu quero viver isso que eles estão vivendo.
Eu quero sonhar, eu quero que meu casamento seja igual ao deles. E aí, onde que eles vão, queridos? Eles vão te perguntar: o que você fez? Qual que é o seu segredo? Né? Por que seu casamento está tão abençoado? Eu vejo o sorriso dos seus lábios, eu vejo seus olhos brilhando. Qual que é o segredo? E você vai poder falar: é Jesus na minha vida. Olha, um dia eu aceitei Jesus, um dia eu me converti. Olha, eu tenho compromisso com Deus. Não é a religião, não é a igreja, não é ninguém, é a minha vida com Deus. Eu entendi que Deus quer revelar a sua glória através da minha família, e eu criei nisso e tomei posse disso. Amém, irmãos? Esse é o propósito de Deus: o mundo olhar para você, para sua casa, para seus filhos, para seu casamento e ver Deus em vocês. Ver Deus em vocês. A sua família revela Deus ao mundo, amém, irmãos? A sua família revela Deus ao mundo, queridos. Sabe, Santana do Jacaré vai conhecer Jesus, é através de você. É através de você, querido. É quando você sai, a melhor maneira de você evangelizar é quando você sai com a sua família de dentro da sua casa e vai para uma praça, e vai no mercado, e vai no açougue. E você, pai, as pessoas veem a educação que você tem com o seu filho, e as pessoas olham para o seu filho na escola e falam: esse menino é diferente, esse menino é educado, esse menino ele é bonzinho, esse menino não faz bagunça, esse menino não cola. Por que ele não cola? Aí as professoras vão falar, vai ter a reunião da diretora com as professoras. Fala: como estão os alunos? Olha, fulano e fulano é uma gracinha, agora fulano e fulano é um bicho. Ele fala assim: mas esse aqui que é uma gracinha, por que você fala? Por que ele é uma gracinha? porque ele não cola, ele não conversa, não dá trabalho nenhum. Fala assim: mas quem são os pais dele? Fala assim: os pais dele são fulano e fulano. Tá. Aí eles começam a investigar. Fulano e fulano trabalham em tal lugar, tá. Aí vai chegar onde? Eles são da igreja tal. Mas não tem nada a ver com a igreja. Ele fala assim: eles são crente, aleluia. Eles servem ao Deus vivo, amém, irmãos? Amém. Você quer isso para a sua vida? Diga amém. Amém. Sabe, querido, nós precisamos mudar a ótica que nós temos a respeito da nossa família. Como nós enxergamos a nossa família. Sabe, você precisa purificar os seus olhos, limpar os seus olhos de toda a contaminação que a mídia trouxe para você, de informações erradas. Você precisa se limpar, sabe, tirar a escama dos seus olhos e começar a olhar os valores que a sua família tem, olhar os valores que cada membro da sua família tem. Queridos, quantas famílias são destruídas? Vou repetir: quantas e quantas famílias são destruídas por causa de um ambiente de falsidade, por causa de um ambiente de mentira e difamação. Quantos casos nós já ouvimos de avós que colocam os filhos contra os pais, avós que colocam os filhos contra os pais, pais que colocam um irmão contra o outro, irmão que coloca o outro irmão contra o outro, sabe, divisão na família, difamação. Acontece um problema, aí logo vai e conta: você ficou sabendo, aconteceu isso, e aquilo difama o outro irmão, difama o membro daquela família, e cria uma história, e cria resistência. Mateus capítulo 12, versículo 25, abra sua Bíblia lá, é muito importante a gente ler esse texto. Mateus 12, 25. Diz a palavra do Senhor: todo reino dividido contra si mesmo, parte B do versículo, será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, ou seja, vai acabar, vai cair. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A pergunta é: se esse casamento não der certo, a pergunta é: se essa família acabar, for destruída, todos estão no mesmo barco. Você vai afundar também, meu irmão. Você está achando que você é homem, que você é bonitão, vai sair bem na fita? Não, vai afundar também. Ou talvez até a irmã está achando que vai ficar bem. Não, vai afundar. Se não der certo, vai afundar os dois, porque todos estão no mesmo barco. Vocês estão entendendo? Digam amém. A casa dividida não subsiste. Os planos não dão certo, os projetos, sonhos são fracassados. E é por isso que nós temos que pôr um fim, queridos, a esse espírito de difamação, de intriga das famílias.
não é? De avós que colocam os filhos contra os pais, com mentiras, falando coisas que os pais fizeram, e ainda que tenham feito, misericórdia. Isso é uma obra do inferno contra a família. Isso precisa ser quebrado, isso precisa cair por terra. Amém, irmãos? Sabe, querido, eu falo para você, não importa o que falaram para você da sua família, não importa o que os seus pais fizeram, não importa o que os seus avós fizeram, seus irmãos, não importa o que falaram para você da sua família, tome uma decisão no seu coração, de consertar, de liberar perdão, e restaurar o relacionamento com essa pessoa. É lamentável, queridos, a tristeza de nós sabermos que existem famílias que têm membros que não se conversam, irmãos que não se conversam. Há pouco tempo nós fomos visitar uma família que os dois irmãos não se conversavam, e agora, há pouco tempo também nós tivemos a notícia que eles voltaram a conversar, mas queridos, eles ficaram pelo menos anos sem conversar. Misericórdia, como pode irmãos ficar na mesma casa por 2 anos sem conversar, ou mais? Como que isso acontece? Porque o diabo vai levantando uma estrutura, e os pais não fazem vista grossa, e assim, e vai deixando, não se importam, Deus não está presente, o construtor da casa não está presente, e o diabo está lá, reinando, imperando. Deixa eu te falar uma coisa, independente do que falaram para você, de qualquer pessoa da sua família, independente do que falaram, e ainda que até seja verdade, porque talvez você fale, pastor, mas o senhor não sabe a minha história, o senhor não sabe o que meu avô, minha avó, meu pai, meu bisavô, meu irmão, seja quem for você quiser falar, você não sabe o que fizeram comigo, pastor, como me prejudicaram, hoje a minha vida é assim, assada por causa de fulano de tal. Querido, ainda que seja verdade, ainda que você tenha razão sobre isso, eu quero dizer uma coisa para você: decida perdoar. Procure essa pessoa, conversa com ela. Sabe por que você vai fazer isso? Porque hoje você tem o Espírito Santo, hoje você tem Deus na sua vida, e Deus quer abrir as portas para você, Deus quer te abençoar, Deus quer abrir portas na sua vida, e isso está travando tudo a sua vida. Amém, queridos? Diga assim: a minha família é um projeto de Deus. Nós não podemos deixar o diabo destruir isso. Não podemos. Eu sei que o diabo vem com situações, circunstâncias, para gerar sentimento no nosso coração contra alguém da nossa família, seja quem for, avó, tio, prima, seja quem for, irmão, pai. Não aceita isso, não aceita. Então, uma vez que você compreende a verdade de Deus a respeito da família, a respeito da sua família, eu quero aplicar com você agora Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós vamos caminhar para o outro ponto da mensagem. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querida, a palavra de Deus ela é simples e objetiva, clara. A palavra do Senhor fala para você assim, não se conforme com os padrões desse mundo. Ou seja, o que você está vendo aí fora, nas mídias, sobre relacionamento, sobre casamento, tipo de casamento, sobre criação de filhos, sabe, sobre famílias, a Bíblia fala: não se conforme, não se amolde com os padrões deste mundo. Não pegue isso como padrão para a sua vida, porque talvez é muito fácil você olhar para a televisão e falar assim: eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu casamento, igualzinho está lá. Não se conforme com isso, com os padrões que você tem visto de relacionamentos, casais, criação de filhos. Não tenha eles como referência para a sua vida. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Um dia eu quero pregar sobre inveja dos ímpios. Não tenha inveja dos ímpios. Fala, pastor, crente tem inveja? Sim, infelizmente. Inveja, vontade de viver o que o ímpio vive. Feche parênteses. Não tenha eles como referência para a sua vida. Pelo contrário, mude a sua maneira de pensar. A palavra do Senhor fala: transforme-se pela renovação da sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Terça-feira nós aprendemos algo no estudo muito importante. Queria muito que você participasse. A contestar seus pensamentos. Contesta. O que é isso, pastor? Você contestar, falar: por que eu estou pensando isso? Por que eu penso isso? Por que isso vem na minha mente?
Por que eu penso, por exemplo, de repente você tem uma dificuldade de relacionar com alguém da sua família? A pergunta que você deve fazer para a sua mente é: por que eu tenho dificuldade de relacionar com ele ou com ela? Por que eu tenho ciúme dele ou dela? Por que eu tenho inveja dele ou dela? Por que eu não acredito na atitude dele ou dela para comigo? Por que eu acho que ele está sendo mentiroso, que ele está sendo interesseiro? Por quê? Contesta seus pensamentos, mude a sua maneira de pensar e permita que a palavra de Deus renove a sua mente. Como pastor, manual do fabricante, leia a palavra de Deus, permita que ela renove a sua mente a respeito de família, a respeito de relacionamento com o pai, com o irmão, com filhos. Mude os seus conceitos, permita a palavra de Deus mudar seus conceitos, quebrar seus paradigmas, a sua filosofia, aquilo que você acha que é vida, aquilo que você acha que você tem razão. Permite a palavra de Deus ser contrária à sua vontade. E aí o resultado, queridos, versículo 12 fala: então você experimentará, ou melhor, então você será capaz, diga assim, capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta é: quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Diga amém. Quem quer isso para a sua vida? Quem quer isso para o seu casamento? Quem quer isso para a sua família? Experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então permita ao Senhor renovar sua mente. Sabe, saia daquela posição de defesa, de argumentar com Deus. Deixe o Senhor quebrar seus paradigmas. Avançando para o próximo ponto dessa mensagem, com essa visão a respeito do que Deus entende de família, o plano de Deus para a família, e encarando agora o propósito de Deus para a sua família, e permitindo Deus mudar a sua visão a respeito de família, eu quero concluir essa palavra falando para você sobre um personagem bíblico e a atitude que esse personagem teve. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 23. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 11. Eu não sei se você já ouviu alguma palavra sobre esse personagem. Talvez, eu não sei se você se você conhece ele. Mas nós vamos falar sobre Samá. Alguém já ouviu falar? Versículo 11 fala assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Diga amém. Bom, queridos, só resumindo aqui rapidinho, você sabe que os filisteus eram os grandes inimigos do povo de Israel. Lembra? Desde a época de Golias. Golias era um filisteu. Então eles vinham e botavam terror nas famílias do povo de Israel. Pensa num povo, usado pelo cão, vamos falar assim. Pensa num povo terrível, maldoso, mau. Eram os filisteus, e o povo de Israel sofria nessa época. No entanto, Davi se levantou para destruir Golias, e ali acabou por um tempo essa ameaça que Golias exercia sobre o povo de Israel, o medo que eles tinham deles, Por quê? Porque eles vinham destruir tudo. Sabe, Israel tinha suas plantações, tinha seus animais, e nessa época eles trabalhavam muito com isso, com colheitas. E quando os filisteus percebiam que era a época da colheita, quando eles achavam que convinha, eles vinham destruir tudo, arrebentava tudo, destruía tudo, todo o serviço, todo o tempo de serviço deles ia por água abaixo. Ou seja, era terror, era mal. Mas diz a palavra que Samá era um dos valentes de Davi. Samá era um dos valentes de Davi, e ele tinha uma plantação de lentilhas. Ele tinha um pedaço de terra, e nesse pedaço de terra ele plantava lentilhas. E diz a Bíblia que quando os filisteus se prepararam
ou seja, talvez eles se posicionaram para atacar o povo de Israel, a região deles, né? Diz a palavra que o povo de Israel fugiu de medo, eles fugiram, né? Eles correram, mas Samar não. O que Samar fez? Samar se posicionou no meio do pedaço de terra dele. Ele se posicionou ali, talvez ele ficou ali e falou assim: eu não saio daqui, né? Aquele negócio, eu não saio daqui ninguém me tira, né? Ele se posicionou no meio da plantação. Diz a Bíblia que ele defendeu a sua plantação e derrotou os filisteus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala que o Senhor concedeu a ele um grande livramento, uma grande vitória. Isso, que quando a Bíblia fala de uma grande vitória, é porque realmente era algo que se deveria considerar, né? E dentro dessa história, dessa experiência de vida, eu quero falar alguns pontos importantes com vocês aqui e finalizar essa palavra. Primeira coisa, queridos, tome posse daquilo que o Senhor te deu. Anota aí, toma posse do que o Senhor te deu, não é? O que Samar defendeu? Samar defendeu um pedaço de terra. Por quê? Porque era dele, e se era dele, os inimigos não poderiam tomar dele. Os inimigos queriam tomar dele, falando: não, é meu, esse pedaço de terra aqui, ainda que seja pequeno ou grande, não sei o tamanho, mas é meu. Ele se pôs no meio do pedaço de terra, no meio do pasto, e defendeu. Aí, queridos, a pergunta é: se um pedaço de terra é importante, quanto mais uma família. Não é por acaso que você pertence a essa família. Talvez você não entenda o propósito que Deus tem na sua família, diante das lutas, adversidades que vocês enfrentam, mas Deus permitiu você fazer parte dessa família. Essa é a família que Deus te deu. Deus deu a você essa família, Deus te concedeu essa família. Por quê? Porque Ele tem um propósito na sua família. Ele tem um propósito com você, com seus pais, com seus irmãos. Sabe, dentro de nós deve haver um sentimento de posse. Essa é a minha família, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho. Deus me deu isso foi gerado de dentro de mim. Amém, irmãos? Você tem que entender isso. Sabe, antes de você possuir casa própria, carro, qualquer bem que você consiga possuir na sua vida, um bem você já possui, que é a sua família. Primeiro ponto: tome posse do que o Senhor te deu. Segundo, desperta, querido, acorda, porque o diabo quer roubar o que Deus te deu. Se Deus te deu, o diabo vai querer tocar, o diabo vai querer roubar. O Evangelho de João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João 10, 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Um dos atributos do diabo, querido, é roubar e destruir. Põe isso no seu coração, abra sua mente para isso, desperta, porque um dos propósitos do diabo é roubar, é destruir aquilo que Deus te deu. Então nós devemos o que, queridos? Buscar sabedoria em Deus, para que através da sabedoria que vem do Senhor, sabedoria do alto, nós não venhamos contribuir para a nossa família ser destruída. Se o diabo quer roubar e destruir a minha família, eu tenho que abrir meus olhos, porque ele pode estar por trás de qualquer circunstância, por mínima que seja, qualquer coisa que queira destruir meu casamento, que queira prejudicar a criação dos meus filhos. Então nós precisamos de sabedoria do alto, diante das adversidades, diante das diferenças. O diabo pode estar por trás até de uma crise de ciúme, querido. Quando ele começa a ver você ver sua esposa e olhar para ela e pensar, imaginar outras coisas que não tem nada a ver, ciúmes, né? E vice-versa, mulher que às vezes cria as coisas na sua mente e começa a ter ciúme do marido, coisas que não tem um porquê. Quando o inimigo se levantar com as suas artimanhas, com as suas sujeiras, com as suas armadilhas, que você possa, sabe, enfrentá-lo, que você possa combatê-lo, que você possa resisti-lo, mas sem permitir que haja desgaste no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, sem permitir que haja desgaste no relacionamento, sem permitir que haja trinca no relacionamento, que haja um motivo para desconfiança. Terceiro,
devemos buscar para o nosso relacionamento familiar o perfeito amor. Fala comigo, perfeito amor. 1 João capítulo 4, versículo 16. 1 João capítulo 4, versículo 16. Diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Sabe que existem umas palavras-chave nesse texto aqui. A Bíblia fala confiar nesse amor. A Bíblia te chama para confiar no amor de Deus por você. A Bíblia fala de um amor que é aperfeiçoado, ou seja, um amor que é trabalhado ao ponto de chegar à perfeição. Por quê? Porque no dia do juízo, no dia do julgamento, no dia onde o Senhor, Ele vai bater o martelo e falar: esse aqui vai para a eternidade comigo, esse aqui vai para o inferno. Quando você confia no amor de Deus, querido, essa confiança faz com que você fique seguro, você fique tranquilo. A pergunta é: se você morrer hoje, onde você vai passar a eternidade? Você vai poder dizer assim: eu estou em paz, pastor, que se eu morrer, eu vou passar a eternidade com o Senhor. E é essa confiança que Deus quer que você tenha, essa segurança. O perfeito amor te traz segurança. Isso significa, queridos, que quando o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, e nós confiamos esse amor, quando o dia do juízo chegar, você vai descansar em Deus. É a mesma coisa um filho que sabe quando fez uma arte, mas ele sabe que o pai corrige porque ama, mas ele sabe que ele fez uma arte e ele vai ser corrigido, mas ele fica em paz e fala assim: eu sei que a correção do meu pai sobre a minha vida não é para me destruir, não é para me matar, pelo contrário, é para eu crescer. Então eu confio, estou em paz, estou tranquilo. A pessoa pergunta: você não está com medo do seu pai? Seu pai vai te bater, vai acabar com você. Eu falei: não, meu pai, ele vai me corrigir, ele vai me chamar a atenção, mas é para o meu bem, vai ser o melhor para mim. Eu falo para você, queridos, nós precisamos aperfeiçoar o amor que nós temos por nossa família, aperfeiçoar o amor que nós temos pela nossa família. Isso fala de atitudes diárias, para você melhorar, para você afinar, para você completar o amor que você tem para com seus familiares. Talvez você fale assim: pastor, eu amo meu esposo, eu amo meu filho, eu amo minha família, mas existem alguns pontos, pastor, que me deixa mal, me deixa chateado, me abala e faz eu repensar em situações. Eu falo para você, querido, o amor precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser trabalhado. Agora, isso é um esforço de cada um dos membros da família. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque quando você aperfeiçoar o amor que há na sua família, no amor, aí vai se cumprir o que a palavra de Deus diz: no amor não há medo. Você não vai ter medo de perder essa pessoa, você não vai ter crise de ciúmes, você não vai ter medo de nada. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Eu não tenho medo de ser traído, pastor. Eu não tenho medo de que pessoa me traia. Eu não tenho medo de que pessoa seja falsa comigo. Eu não tenho medo do amor dela seja interesseiro por mim. Não. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. A Bíblia fala: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se há algum medo no seu coração, pelo sentimento que você tem pela sua família, se há alguma insegurança, é porque não foi aperfeiçoado no amor. Aí a palavra para você é: não fuja da responsabilidade que é sua. Você tem suas responsabilidades. Muitas vezes a gente posiciona só cobrando do cônjuge, cobrando da outra parte, do filho, do irmão, cobrando de alguém, mas há a responsabilidade que é sua. Nós devemos ir em busca desse perfeito amor, amém, irmãos? Você deve ir em busca desse perfeito amor. O amor que muitos pensam que não existe, ele existe, ele vem de Deus, amém? E eu quero encerrar falando para você o quarto ponto.
tudo que você ama, você defende, não é verdade? Tudo que você ama, você defende. Então eu quero encerrar falando para você: comece a defender a sua família. Samar se posicionou no meio do terreno. Ele falou assim: eu não saio daqui, eu não saio daqui. Pode vir um exército filisteu, pode vir quem for, terror, mas daqui eu não saio. E diz a palavra que Deus se agradou da decisão dele. Deus se agradou tanto de Samar, da posição dele, que deu a ele o livramento, irmão. Sabe, nós precisamos ser os primeiros a defender a nossa família, irmãos. Nesse ponto aqui, com muito temor a Deus e debaixo da graça, do favor do Espírito Santo, eu falava pelo menos mais 1 hora na sua cabeça, só nesse último ponto aqui. Mas eu quero encerrar dizendo para você: sim, você precisa ser o primeiro a defender sua família, o primeiro a defender sua família, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seja quem for. Desde situações mais comuns da vida, do dia a dia, você precisa ser o primeiro a se posicionar do lado da sua família. Esposa, você precisa defender seu marido. Marido, você precisa defender sua esposa. Filho, você precisa defender seus pais. Pais, vocês precisam defender seus filhos. Devemos ir em busca de sabedoria do alto, para não expor o erro dos nossos pais, o erro dos nossos irmãos, as suas fraquezas. Nós devemos protegê-los. É lamentável, querido, quando você vê um casal em público acusando um ao outro, expondo a fraqueza, o erro um do outro, na frente das pessoas, na frente de todo mundo. É lamentável isso. Pais que expõem o erro dos seus filhos, filhos que expõem o erro dos seus pais, filhos que é uma vergonha para os pais, filhos que entregam os pais. Já viu isso? O filho entrega o pai. Misericórdia, queridos. Eu fico imaginando como a gente estava dando exemplo aqui de uma reunião na escola, e aí de repente a diretora chama esses meninos. Então foi falado que esse aqui dá muito trabalho, então vamos chamar os pais para conversar com eles. E aí chama os pais. Geralmente difícil o casal, vai um ou outro, né? Quem for lá, vai a primeira mãe ou vai o pai? De repente a professora começa a explicar: sabe, eu lamento, mas seu filho, a professora arrumando palavras para falar: seu filho é pinta bravo. Então ela falando assim: olha, seu filho, né, ele é desatento, a gente precisa ver uma forma de ajudar ele e tal. E aí a mãe, em vez de proteger, não brigando com a professora, é claro, com a diretora, é claro, não brigando, mas a mãe, ao invés de falar assim: não, realmente, né, você está me passando informação, eu vou ver isso com meu filho, mas olha, ele, né, eu tenho procurado ensinar, educá-lo e tal. Não, tem mãe que fala assim: não é mesmo, né, meu filho, eu conheço ele, é o trem mesmo, né? Ele é difícil, pode falar, professor, eu sei como é que ele é lá em casa. Então, você não sabe a luta que eu passo com esse menino. Para não falar assim que ele é o capeta, ele é o trem tentado. Misericórdia, irmão. A gente brinca, né, com esses exemplos, mas é uma realidade. Infelizmente, isso acontece. Então você, mãe, deve ser a primeira, com humildade, falar assim: professor, só tem razão, mas olha, pode deixar, eu vou trabalhar esses pontos que o senhor está me passando com respeito ao meu filho. Humildade para reconhecer que o menino precisa de uma ajuda, precisa de uma dedicação. E aí você volta para casa sabendo que a primeira culpa é sua e não dele. Ele está dando reflexo de algo que está errado em vocês, pais, e depois ele está dando resultado, está refletindo na vida dele. Ainda que algo esteja errado na vida do seu filho, do seu pai, do seu irmão, do seu esposo, de seja quem for, defenda primeiro. Primeiro você defende, depois há o momento certo de você corrigir. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando Samar começou a defender o seu pedaço de terra, o seu campo de lentilhas, o Senhor se agradou dele e deu a ele livramento. Eu não tenho dúvida, queridos, eu creio, quando você se posicionar em defender sua família, independente do erro que cometeram com você, defender sua família, muralhas vão cair dentro da sua casa, os céus vão se abrir, e vocês vão experimentar juntos, bênçãos sem medidas da parte de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então eu falo para você: pague o preço que for necessário,
pague o preço que for necessário, se dedique, invista na sua família, nos relacionamentos, não desista dos propósitos de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento. E eu declaro sobre você, sua família vai viver os propósitos de Deus, sua família vai refletir mais de Deus, sua família vai revelar Deus ao mundo. Por quê,